Seja muito bem-vindo ao canal Oásis da Graça. A nossa oração de hoje, que traz como base o poderoso Salmo 143. Um salmo que clama por misericórdia e proteção, algo muito importante em tempos de dificuldade e angústia. Assim como o salmista, podemos também nos aproximar de Deus com um coração sincero, buscando sua ajuda em momentos de tribulação e confiando que Ele nos ouvirá e nos conduzirá. Hoje, vamos juntos refletir sobre este salmo e entender o que Deus deseja nos ensinar por meio dessas palavras. Que o Espírito Santo esteja conosco para nos guiar em cada momento desta oração. Com fé e confiança, unamos nossos corações neste momento de comunhão com o Senhor. Ouça, Senhor, a minha oração. Escute o meu clamor. Responde-me, por causa da tua fidelidade, por tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, pois ninguém entre os vivos é justo diante de ti. Neste trecho do Salmo 143, vemos o salmista expressando uma profunda súplica, pedindo que o Senhor o ouça e o responda com misericórdia. A confiança do salmista é depositada não nas suas próprias forças, mas na fidelidade e na justiça de Deus. Ele reconhece que, como seres humanos, nenhum de nós é justo diante de Deus, mas clama pela graça divina. Em momentos de provação, é importante que possamos, assim como o salmista, reconhecer nossas fraquezas e confiar na misericórdia do Senhor, pois Ele é fiel para nos amparar. Estamos aprendendo com essa passagem que devemos sempre nos aproximar de Deus com humildade e fé, pois Ele nunca nos abandona. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos reunimos neste momento para interceder por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, lutas e tribulações. Sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que em todos os momentos devemos nos voltar para Ti, clamando por ajuda e confiando que Tu estás conosco, não importa o tamanho da tempestade. Assim como o salmista no Salmo 143, nós, humildemente, levantamos nossas vozes a Ti, pedindo que Tu ouças o nosso clamor e atendas aos nossos pedidos. Intercedemos, ó Senhor, por todas as pessoas que se encontram em aflição neste momento. Pessoas que, como nós, precisam da Tua graça, do Teu perdão e da Tua proteção. Senhor, sabemos que não somos dignos de receber a Tua bênção por nossas próprias forças, mas confiamos plenamente na Tua misericórdia, que é infinita e inesgotável. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, venha sobre aqueles que estão aflitos, quebrantados e necessitados. Aqueles que talvez não sabem a quem recorrer, que o Teu Espírito Santo os envolva agora, trazendo consolo e esperança. Senhor, intercedemos por aqueles que sofrem com doenças físicas ou emocionais, para que a Tua cura se manifeste em suas vidas. Oramos por aqueles que estão perdidos, sem direção, sem fé, para que eles possam encontrar o caminho de volta para Ti, o único caminho que traz verdadeira paz. Intercedemos também por todas as famílias que enfrentam dificuldades. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada lar, restaurando a harmonia, a paz e o amor entre os membros da família. Senhor, sabemos que em Ti todas as coisas são possíveis e cremos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pedimos também, Senhor, por aqueles que se sentem desanimados, sem esperança, que Tu os levantes com a Tua força e que, assim como o salmista, eles possam confiar na Tua fidelidade e justiça. Em cada necessidade, Senhor, em cada dificuldade, que possamos ter a certeza de que Tu estás conosco, ouvindo nosso clamor e agindo em nosso favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos reunimos diante de Ti com corações humildes, sabendo que somos totalmente dependentes da Tua misericórdia e da Tua graça. Neste momento, Senhor, elevamos nossas vozes em intercessão por aqueles
que estão em sofrimento, em aflição, em lutas que parecem insuportáveis. Sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, a nossa segurança em tempos de necessidade. Como o salmista no Salmo 143, que clamou a Ti com fervor, nós também viemos até Ti, certos de que Tu nos ouvirás e atenderás às nossas orações. Senhor, Tu és fiel, e como o salmista também reconhecemos que não temos mérito algum diante de Ti. Nenhuma obra nossa, Senhor, poderia nos tornar dignos de Teu favor. No entanto, Tu nos mostraste que a Tua graça é mais do que suficiente para atender às nossas necessidades, e por isso, confiamos plenamente em Ti. Queremos interceder por todos aqueles que se encontram em momentos de angústia, sofrimento e dor. Pessoas que estão em dificuldades financeiras, emocionais, físicas, espirituais, e que não sabem para onde se voltar. Senhor, nós pedimos a Ti, com toda a fé e confiança, que Tu estendas a Tua mão de misericórdia e faça com que a Tua paz invada seus corações e seus lares. Intercedemos agora por aqueles que estão enfrentando doenças físicas, Senhor. Muitos estão passando por tratamentos médicos difíceis, enfrentando diagnósticos incertos e sentindo-se sem forças para continuar. Senhor, pedimos que Tu, o Deus que cura, que restaura, que sara as feridas, ponhas Tua mão sobre esses corpos e os transforme, trazendo cura divina e alívio. Que Tu possas restaurar a saúde, devolver a alegria e a esperança, para que cada pessoa possa experimentar a Tua vitória sobre a enfermidade. Senhor, sabemos que em Ti não existe limite para o que pode ser feito. E cremos que Tu és o médico dos médicos, capaz de fazer o impossível acontecer. Também queremos interceder por aqueles que estão sofrendo no campo emocional. Aqueles cujos corações estão quebrantados, desiludidos, sobrecarregados com o peso da vida. Há aqueles que perderam a esperança, que não sabem mais como enfrentar os desafios da vida, que estão com o coração cheio de ansiedade e medo. Senhor, Tu nos prometeste que nos daria a paz que excede todo entendimento, e é por isso que pedimos que Tu envolvas esses corações com a Tua paz agora, que o Teu Espírito Santo traga alívio, conforto e renovo, que eles possam sentir a Tua presença e a certeza de que não estão sozinhos. Senhor, queremos interceder também por aqueles que perderam a fé, aqueles que se afastaram de Ti, aqueles que se encontram em busca de respostas e não sabem onde encontrá-las. Nós pedimos que Tu, Senhor, os alcance com a Tua graça e que Tu os conduzas de volta para Teu coração, que eles possam ser tocados pelo Teu amor incondicional e pela certeza de que Tu sempre os esperas de braços abertos. Senhor, intercedemos por todas as famílias que são a base de nossa sociedade. Sabemos que o inimigo tem atacado as famílias de muitas formas, trazendo divisões, desentendimentos, separações, e que muitos lares estão sendo assolados por crises que parecem impossíveis de superar. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus de restauração. Senhor, pedimos que Tu coloque Tua mão sobre cada família, que Tu restaure os laços de amor, respeito e compreensão entre os cônjuges, entre pais e filhos, que Tu fortaleças as famílias, dando-lhes a sabedoria necessária para enfrentar qualquer desafio, e que a Tua presença seja a base sólida sobre a qual cada lar possa ser construído. Em nossa intercessão, Senhor, também pedimos por aqueles que estão em dificuldades financeiras. Quantos estão vivendo com medo do amanhã, sem saber como pagar as contas, como alimentar seus filhos, como manter o sustento de suas famílias? Senhor, sabemos que Tu és o nosso provedor e que em Ti não falta nada. Por isso, pedimos que Tu abra as portas da provisão, que derrames sobre essas vidas a Tua abundância, que aqueles que estão sofrendo com a escassez possam ver Tua mão poderosa agindo em favor deles, trazendo soluções inesperadas, abrindo portas que ninguém pode fechar.
e suprindo todas as suas necessidades conforme a tua riqueza e glória. Por fim, Senhor, pedimos que tu fortaleças a fé de cada um de nós. Em tempos de tribulação, é fácil se sentir perdido, fraco e sem esperança. Mas tu, Senhor, nos ensinas que, mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque tu estás conosco. Que a nossa confiança em ti seja inabalável, que possamos caminhar pela fé, sabendo que tu és o Deus que ouve o clamor do nosso coração e que nos dará a vitória, não importa o que aconteça. Senhor, nós sabemos que em ti todas as coisas são possíveis, e por isso pedimos que tu trabalhes de maneira sobrenatural nas vidas daqueles que estão em situações impossíveis, aqueles que sentem que não há mais esperança, aqueles que enfrentam batalhas que parecem intermináveis. Tu, Senhor, és o Deus que transforma o impossível em possível. E é com essa confiança que te pedimos hoje, intercedendo por todos que estão atravessando dificuldades imensuráveis. Não importa o que nos sobrevenha, Senhor, sabemos que tu és maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Neste momento, Senhor, pedimos que tu venhas visitar os corações daqueles que estão na escuridão, que estão perdidos em meio ao sofrimento, à tristeza, à solidão. Tantas vezes, Senhor, nos vemos cercados por problemas que parecem não ter fim. Mas nós sabemos, Senhor, que tu és a luz que ilumina as trevas, e por isso clamamos por aqueles que estão em desespero. Que tua luz divina entre nos corações mais sombrios, trazendo clareza, compreensão e a certeza de que tu nunca nos abandonas. Intercedemos por aqueles que estão distantes de ti, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem ou que, por algum motivo, se afastaram da tua presença. Senhor, em tua palavra está escrito que tu não te importas com os que se perdem, mas sim com os que retornam ao teu redil. Pedimos, Senhor, que tu trabalhes poderosamente na vida desses filhos e filhas que ainda não conhecem o teu amor. Que tu os alcance com a tua graça, que o teu Espírito Santo os envolva de maneira transformadora, trazendo-lhes a compreensão de que, em ti, está a verdadeira paz. Ó Senhor, sabemos que tu és o Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Mesmo nas situações mais difíceis, tu nos conheces pelo nome, sabes o que está no nosso coração, as nossas angústias, as nossas ansiedades, e é a ti que recorremos para que tu possas realizar uma grande obra de restauração e transformação. Pedimos que, em nome de Jesus, tu possas tocar a vida de todos os que precisam de ajuda em áreas tão diversas, desde as necessidades materiais até as espirituais. Que todos possam encontrar consolo, força e sabedoria em ti. Neste momento, intercedemos especialmente por aqueles que estão no campo da batalha espiritual. Senhor, sabemos que há uma guerra invisível acontecendo, onde as forças do mal tentam nos desanimar, nos afastar de ti e nos fazer esquecer de tuas promessas. Mas nós cremos que tu nos deste a armadura da fé, e é com ela que nos protegemos, Senhor. Pedimos que tu nos fortaleças na luta espiritual, que os nossos corações não vacilem, que a nossa fé permaneça firme e que o teu poder nos envolva, tornando-nos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Senhor, pedimos também que tu abençoes os líderes espirituais, os pastores, bispos, missionários, todos aqueles que têm sido chamados a servir em tua obra. Que tu derrames sobre eles sabedoria, discernimento e proteção. Que a tua visão e propósito para cada um de nós seja cumprido. E que todos os que ministram a tua palavra possam ser instrumentos de transformação na vida de muitos. Deus Todo-Poderoso, nós também intercedemos por aqueles que enfrentam desafios em suas profissões e carreiras. Que tu abençoes os trabalhos, as empresas e todas as áreas onde há dificuldades. Senhor, sabemos que tu és o provedor e que em ti está a abundância. Pedimos que portas se abram para aqueles que estão sem rumo ou sem perspectivas,
para que eles encontrem oportunidades de prosperar e viver conforme a tua vontade. Que em tudo o que fizermos possamos glorificar o teu nome, buscando sempre o bem-estar do próximo e a edificação do teu reino. Pai, pedimos que tu restaurantes os sonhos de todos que estão desiludidos, que não têm mais força para acreditar no futuro. Que tu nos devolvas a esperança, a certeza de que, com o teu auxílio, podemos continuar caminhando, lutando e vencendo. Senhor, sabemos que não podemos fazer nada sem ti, e é por isso que nos rendemos à tua vontade. Que os nossos corações estejam sempre abertos a te ouvir e seguir. Que em cada momento de nossas vidas possamos experimentar a tua fidelidade e confiança. Que mesmo nas situações mais desafiadoras, possamos olhar para ti com olhos de fé e dizer: eu confio no Senhor. Sabemos, Senhor, que tu estás conosco em todos os momentos, e é em ti que colocamos a nossa esperança. Senhor, em nome de Jesus, continuamos a interceder com corações ardentes e cheios de fé, confiantes de que tu, o Deus de toda graça e misericórdia, ouvirá as nossas orações. Como o salmista no Salmo 143, pedimos que tu não nos julgues segundo nossas falhas e imperfeições, mas que, pela tua bondade infinita, tu nos concedas perdão e restauração. Senhor, sabemos que em ti encontramos o refúgio seguro, o abrigo nos dias de tempestade, e é com essa confiança que clamamos por aqueles que se encontram agora em aflição. Intercedemos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando desafios no campo emocional e psicológico. O sofrimento mental é uma realidade crescente, e muitos de teus filhos estão sobrecarregados com ansiedades, depressões, medos e inseguranças. Senhor, sabemos que a tua palavra nos ensina que tu és o príncipe da paz, e pedimos que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, envolva essas vidas. Que o teu Espírito Santo toque os corações, trazendo alívio às mentes que estão sobrecarregadas. Pedimos que tu quebres as correntes da ansiedade, que arranques as raízes do medo e da insegurança, e que possamos ver, em nome de Jesus, as pessoas livres de todo o cansaço mental que as aprisiona. Senhor, sabemos que muitos estão passando por tempos de solidão, e pedimos que tu estejas perto daqueles que estão se sentindo isolados, que não têm com quem compartilhar suas dores e suas alegrias. Tu, Senhor, és o amigo fiel, aquele que nunca nos abandona, e pedimos que tua presença seja sentida por todos aqueles que estão solitários. Que a tua graça os envolva, que o teu amor os envolva, e que eles possam sentir a certeza de que tu és o Deus que sempre caminha conosco. Em nome de Jesus, pedimos também por aqueles que estão sofrendo nas áreas de seus relacionamentos. Que tu intervenhas nas famílias, nos casamentos, nas amizades, nos relacionamentos de pais e filhos. Senhor, sabemos que o inimigo tem atacado a unidade das famílias, e por isso clamamos a ti. Pedimos que tu restaure a harmonia entre os cônjuges, que traga reconciliação onde há divisão, que cure os corações quebrantados. Senhor, sabemos que o amor é o laço perfeito e que em ti a verdadeira união é possível. Restaura, Senhor, o relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos, para que todos possamos viver em unidade, como o corpo de Cristo. Nós também oramos por aqueles que estão com dificuldades financeiras, Senhor. Em tempos de crise, muitos teus filhos estão lutando para pagar suas contas, sustentar suas famílias e manter a estabilidade em suas casas. Senhor, sabemos que tu és o Deus que provê, que nada nos falta quando estamos em ti. Por isso pedimos que tu abra as portas da provisão, que abençoes cada trabalho, cada projeto, cada esforço. Senhor, sabemos que tu és capaz de fazer com que a nossa necessidade seja suprida. E por isso pedimos que tua mão de bênção se estenda sobre aqueles que estão passando por dificuldades econômicas. Neste momento, Senhor, queremos também interceder por aqueles que estão sofrendo por injustiças. Quantos estão sendo perseguidos,
caluniados, injustiçados, tanto nas esferas públicas como pessoais. Senhor, Tu és o Deus da justiça e sabemos que nada passa despercebido diante de Ti. Pedimos que Tu intervenhas em favor de todos que estão sendo tratados de forma injusta, que Tu restaure a verdade, que a Tua justiça prevaleça e que aqueles que estão sendo vítimas de mentiras e falsas acusações possam encontrar alívio e vindicação em Ti. Que as mentiras sejam desmascaradas e que a verdade de cada situação venha à tona, para que os Teus filhos possam experimentar a libertação e o vindouro da Tua justiça. Senhor, não podemos deixar de interceder por aqueles que estão em situações de vulnerabilidade, como os idosos, as crianças e os mais frágeis em nossa sociedade. Senhor, sabemos que Tu tens um olhar especial para os necessitados, para os que sofrem em silêncio, para aqueles que muitas vezes não têm voz. Pedimos que Tu cuides dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos imigrantes, dos marginalizados. Que Tu provejas proteção, sustento e consolo para os que mais precisam, e que as nossas comunidades possam ser reflexo do Teu amor, cuidando daqueles que são mais vulneráveis. Que a Tua graça e a Tua providência se estendam sobre eles, Senhor, e que possamos ser instrumentos de Sua paz e generosidade. Ó Senhor, intercedemos também pelos líderes de nossa nação, pelos governantes, pelos juízes, pelas autoridades de todos os níveis. Que Tu lhes concedas sabedoria, discernimento e um coração voltado para a justiça e para o bem do povo. Que os que governam possam ser guiados pela Tua sabedoria, que sejam instrumentos de paz e não de opressão. Senhor, sabemos que Tu és o Rei dos Reis e que todo poder e autoridade estão em Tuas mãos. Pedimos que Tu conduzas os destinos de nossa nação e de todos os países, para que possamos viver em paz e harmonia. Senhor, em tudo o que pedimos, confiamos plenamente de que Tu ouves nossas orações e agirás conforme a Tua vontade perfeita. Sabemos que a Tua mão poderosa está sobre nós, nos guardando, nos protegendo e nos guiando em cada passo. Que possamos viver em constante comunhão Contigo, sempre buscando fazer a Tua vontade e cumprir os Teus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, oramos com fé e esperança, sabendo que Tu nunca nos desampararás. Senhor, em nome de Jesus, chegamos ao fim desta oração, mas nosso clamor por Tua intervenção e ação em favor dos nossos irmãos e irmãs nunca cessará. Com corações cheios de fé, continuamos a confiar que, através da Tua misericórdia, Tu responderás a todas as nossas súplicas e atenderás a cada necessidade. Mesmo quando não conseguimos ver a resposta imediatamente, sabemos que Tu és fiel e que no Teu tempo perfeito, Tu agirás para trazer cura, libertação, paz e provisão para aqueles que precisam. Nós Te louvamos, Senhor, por Tua fidelidade, por Tua bondade e por Teu imenso amor por nós. Agradecemos por cada graça que recebemos, por cada milagre visível ou invisível que Tu realizaste em nossas vidas. Sabemos que em Ti temos tudo o que precisamos e que a Tua presença é a nossa maior bênção. Queremos Te agradecer por nos ouvir, por nos dar o privilégio de interceder por aqueles que amamos e por aqueles que talvez nunca nos conhecerão pessoalmente, mas que mesmo assim são abençoados pelas nossas orações. Senhor, pedimos que, à medida que avançamos para os próximos dias, possamos continuar sendo instrumentos de Tua paz, que, onde quer que formos, possamos ser luz nas trevas, levando esperança, amor e a verdade de Cristo para aqueles que ainda não Te conhecem. Que as nossas palavras e atitudes sejam um reflexo do Teu amor, para que todos possam ver em nós a Tua presença viva. Agora, Senhor, sabemos que Tu estás conosco
e em Ti encontramos consolo, força e direção. Que possamos viver em obediência à Tua vontade e sempre buscar a Tua glória em tudo o que fazemos. Que ao longo de nossas jornadas possamos crescer em fé, em sabedoria e em amor, sempre confiantes de que Tu estás nos guiando com mão firme. Neste momento de encerramento, Senhor, unimos nossas vozes e corações em uma oração poderosa que nos ensina a confiar no Teu cuidado e direção para as nossas vidas e para as vidas daqueles pelos quais intercedemos. Vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Agora, querido irmão e irmã, se você tem um pedido de oração ou um agradecimento, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo. Sabemos que Deus está ouvindo nossas orações e juntos, em comunhão, podemos interceder uns pelos outros. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando mais mensagens de fé, esperança e louvor. Agradecemos por estar conosco neste momento de oração e reflexão. Antes de terminar, deixo uma pergunta para você. Como o Salmo 143 tem falado ao seu coração hoje? O que você aprendeu com esta oração e como ela pode impactar sua vida no dia a dia? Lembre-se de que temos 2 vídeos aparecendo na tela. Final. Escolha um deles e continue em comunhão com Deus. Não perca o vídeo de amanhã, onde continuaremos a crescer juntos em fé. Que Deus te abençoe e te guarde, e que sua paz esteja sempre contigo. Amém.